Ore pela plenitude do Espírito Santo em sua vida. Ore para que Deus faça a justiça. Ore para que Deus salve os que não são. Ore em todas as ocasiões. Ore por ousadia na proclamação do Evangelho. Ore por maravilhas, por curas, por libertações, por expulsão de demônios. E ore por provisão divina. E hoje vamos continuar, estamos caminhando para o final. Falta só mais alguns outros itens. Se fosse para colocarmos, a gente ia passar um bom tempo vendo pelo que devemos orar. Mas eu só coloquei 29 itens. Sabe, eu completo os 30, desses 29, não sei. Mas outra razão pelo qual nós devemos orar está aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, e versículo 5. Um texto também conhecido de todos nós. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz a palavra de Deus: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então está aqui, vamos orar por sabedoria. Então, todos nós precisamos orar ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria. Salomão, naquele sonho onde Deus se apresenta a ele pede sabedoria e entendimento. Não pediu riqueza, não pediu a morte dos inimigos. Eu não sei hoje, né? Porque alguém ia pedir. Fulano, não sei o que alguém ia pedir hoje. Mas Salomão pediu por sabedoria para guiar o povo de Deus. Então, observemos, irmãos, que nós devemos pedir ao Senhor sabedoria. No caso de Salomão, sabedoria para ele guiar o povo de Deus, liderar o povo de Deus. E aqui se aplica, querendo ou não, ao pastor, né? O pastor, o líder religioso, quem dirige congregação, quem dirige órgão, né? Quem está à frente do departamento, precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com os problemas que advêm no meio do grupo. Ora, se quem é pastor não é fácil lidar com os problemas que advêm no meio da congregação, problemas variados, problemas que alguém quer que o pastor resolva de imediato. Não, o pastor tem que resolver assim, acabou, que no tempo está onde? Para o povo tudo é fácil, o pastor resolver. Tudo é fácil, não tem nenhuma dificuldade. Mas só que o pastor, irmãos, ele não pode ir ou ser guiado pela mente do povo, como piolho. Não, eu vou pela cabeça do povo. Não, o pastor não pode desse jeito. Todo problema que acontece no seio da igreja, todo, ele deve ser resolvido. Agora, cada problema é diferente do outro. Pode ter semelhanças para ser tratado, pode ter semelhanças. Mas não é fácil lidar com os problemas ocorrentes na igreja, porque às vezes a gente não agrada, a gente vai tomar uma decisão e não agrada aquela pessoa. Não devia ser assim, devia ser desse jeito, se fosse com fulano, o senhor ia fazer desse jeito, mas é porque sou eu, entender. Então não é fácil resolver os problemas na igreja. Fala como pastor. Agora olhe você que é líder, que também exerce liderança na casa de Deus. Você não pode ser guiado como um piolho, né? Vai pela cabeça dos outros. Surgiu um problema no seu grupo, você pode ouvir o povo. Você tem 2 ouvidos para ouvir o povo. Mas como eu costumo dizer, a gente não pode parir pelos ouvidos. O nosso é ouvir, temos que ouvir. Agora, pedir a Deus graça, pedir a Deus uma direção, pedir a Deus um guia, que Ele nos dê um guiar para resolver aqueles problemas. Mas não é somente sabedoria
para resolver os problemas da igreja, do pastor. Você quer ali sabedoria para resolver os problemas do seu grupo, mas sabedoria também dentro de casa. Todo pai, toda mãe lida com os problemas familiares. Se na casa tem mais de um filho, 1, 2, 3, surgem problemas ali. Agora imagine como antigamente, que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, e os casais daquela época procriavam com força, né? Era 12 filhos, 15 filhos, 20 filhos, que ganhou de Jacó, queriam ganhar de Jacó, que produziu 12 filhos com cada as tribos de Israel, né? Produziu mais algum, mas vale ter de tribo de Israel. E olha, irmãos, que não é fácil lidar com os problemas da família, ou na família, não é fácil. Quem é pai, quem é mãe, e tem filhos, sabe que não é fácil resolver os problemas oriundos dentro de casa. Cada filho tem um temperamento diferente, cada filho tem um comportamento diferente, e os pais têm que pedir sabedoria a Deus, além de graça, lógico, tem que pedir sabedoria a Deus para tratar com os problemas oriundos na família, em questão dos filhos, né? Que são irmãos, resolver aqueles problemas da melhor maneira possível, analisar direitinho, ver quem tem culpa no cartório, quem não tem culpa no cartório, mandar real, como se chama aí lá fora, né? Mandar real para o filho. E mesmo que tenha um filho só, não tem problema, tem que pedir sabedoria a Deus para guiar os filhos, para não fazer que nenhum personagem não se tem, que nunca mais se fica a Deus, mas tinha um personagem cômico aí na televisão, que ele dizia: em que foi que eu errei? Então, isso, querendo ou não, mesmo que seja um negócio grotesco, né, mas, irmão, se aplica a gente meditar, refletir a maneira como estamos criando os nossos filhos, ter sabedoria para poder lidar com os problemas dentro de casa. É o problema conjugal. Quantos problemas conjugais não acontecem? Né? Quem é casado sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Os probleminhas que acontecem entre o casal. Então é preciso ter sabedoria para lidar com essa questão. Quem é solteiro, irmão, pensa que a vida de casado é só delícia, é só delícia, só delícias, só maravilhas. Mas não. Tem o mel de Arapuá. Mel de Arapuá, que já tomou no bicho, é amargo, mas é bom para a saúde. É amargo, é ruim, é um purgante, mas é bom o mel de Arapuá. Então a vida conjugal, a vida que parece um mel de abelha italiana, docinho, que a pessoa quer tomar um litro de uma vez só de tão doce que é, mas chega um momento na vida conjugal e o mel de Arapuá vai sutil, ou sujo, e é preciso o casal ter sabedoria para lidar com aquele problema, porque senão vai brigar, vai ficar que nem a música mudando entre tapas e beijos. E uma vida conjugal não é para viver entre tapas e beijos, né? Surgem os problemas conjugais, surgem, mas é pedir, repito, sabedoria a Deus para lidar com as adversidades conjugais que surgem. E também, irmão, sabedoria para lidar com os problemas no trabalho. Eu já disse para vocês que eu já trabalhei secularmente, eu sei o que é trabalhar secularmente, eu sei o que é a gente encontrar um colega de trabalho que monta nas costas da gente, né, fica lá parecendo um parasita, não quer fazer o serviço dele, fica encostado nos outros colegas, para os colegas fazerem o trabalho dele. E dá aquela raiva. Pô, quantas vezes eu olhei para o meu setor de trabalho, eu olhei e via pessoas se encostando lá, sem querer fazer nada, e dava aquela raiva. Mas eu dizia: rapaz, eu sou crente, eu não posso explodir, não posso fazer nada, eu tinha que pedir graças a Deus para lidar. Não era chefe, mas tinha os colegas de trabalho, lógico, que cada um sabia da sua obrigação. Então, quem trabalha secularmente também precisa de sabedoria de Deus para lidar com os problemas que vêm do seu setor de trabalho,
às vezes alguma picuinha, às vezes alguma coisinha que surge ali para querer desnortear, né, o olhar dos funcionários, para servirem bem, trabalharem melhor, dar o melhor que pode de si no seu setor de trabalho. E tudo isso, irmão, requer sabedoria. Sabedoria no seu setor de trabalho para lidar com as coisas também que lá ocorrem. E diante deste item, que é orar por sabedoria, nós vamos agora ver outro item pelo qual nós devemos orar também. Atos, capítulo 14. Vamos ver aqui uns 3 termos em Atos, só que esses termos são diferenciados, mas conectam em um assunto só, mas eu os separei. Atos 14 e versículo 23. Atos 14 e versículo 23. Atos 14, versículo 23. Diz a palavra: e, havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos, ou presbítero da tradição, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, orar pelo quê, pastor? Orar para Deus estabelecer lideranças. Se vocês olham por um texto acima, vamos ver aqui o versículo 20 por diante, você vai ver que Paulo e Barnabé saíram no dia seguinte para Derbe. No versículo 21 diz que anunciaram o evangelho naquela cidade, e foi feito muitos discípulos. Diante disto, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Qual a finalidade de voltarem para esses lugares? Versículo 22: voltaram para confirmar o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o versículo 23 diz que enquanto eles fizeram isso, por comum consentimento, elegeram presbíteros em cada igreja desses lugares por onde passaram, cidades, e oraram por Jesus, encomendando a eles em quem haviam crido. Então vejam, irmãos, a gente precisa orar para Deus estabelecer liderança na igreja. Precisa sim de lideranças em determinadas áreas na casa do Senhor. Vamos orar. Veja que esse texto sagrado aqui pontua o evangelho pregado em 3 localidades. Houve resultados, mas eles não podiam ficar à toa. Tinha que ter alguém para liderá-los, tinha que ter alguém para instruí-los. E eles tiveram que orar para Deus levantar pessoas para ir cumprir a determinada tarefa de dirigir aquele povo que estava ali já como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar para Deus levantar mais lideranças na nossa igreja, estabelecer lideranças na casa do Senhor. Outro texto que está tudo atrelado, como eu disse inicialmente, é Marcos capítulo, não é Marcos, eu errei esse texto, é Lucas capítulo 10. Esqueci de corrigir aqui no material. Lucas capítulo 10. E versículo 2. Lucas capítulo 10 e versículo 2. Está escrito: e dizia-lhes, vamos ler o versículo 1 e 2 para compreender melhor. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então vejam, devemos orar para Deus mandar reforço.
70 discípulos do Senhor os chamou, de 2 em 2 e enviou a lugares e cidades aonde ele deveria passar. E ele disse: olha, a seara é grande, viu? Mas os obreiros são poucos. Vamos rogar, ou rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a mesa. Então, orar para Deus mandar reforço. Foi pontuado domingo aqui a questão da necessidade dos irmãos que estarem na evangelização. Foi pontuado que está aqui domingo. Na pregação, depois no finalzinho, foi pontuado novamente. E olha, irmãos, a igreja, aos poucos, ela está sendo despertada para a evangelização. Ela está sendo despertada para a evangelização. Aos poucos, ela está sendo. Ah, pastor, está indo pouca gente para a evangelização, está indo pouca gente para o culto de rua. É verdade. Para o número de gente que nós temos aqui, se fosse para fazer um culto ao ar livre, a gente poderia fazer 3 cultos ao ar livre, uma noite só, em lugares diferentes. Dava para fazer? Dava se tivéssemos reforço, mas o reforço ainda está pouco. 4 irmãos às vezes vai para o culto na quarta-feira de rua, na evangelização domingo à tarde, pouquinhos também vão, né, para a evangelização, mas se dava para fazer, dava. Então vamos orar para Deus mandar reforço, orar para Deus despertar os irmãos, para Deus recolocar amor novamente para sair a evangelização. Irmãos, a gente tem que dar a mão à palmatória. A gente não pode, a gente tem que dar a mão à palmatória. Quanto é para atender os nossos anseios, a gente não bota empecilho de jeito nenhum. Não bota. Não colocamos dificuldade quanto é para atender os nossos anseios. Eu chamo o nosso reino, né? O nosso reino. Quando é para atender o nosso reino, nós não colocamos dificuldades. Agora, quando é para o reino de Deus, eu não vou não. Eu trabalho a semana inteira, eu estudo a semana inteira, eu não sei o que mais para lá, e aí vem. Mas trabalho a semana inteira. Agora, tá certo, o domingo, sábado, eu vou descansar. Vai descansar? Será que vai descansar ou marca uma viagem? Ou marca uma outra coisa aí? A gente tem que dar mão palmatória. Eu não estou dizendo que a gente não deve ir para um lazer. Deve ir para um lazer. Deve. Agora um lazer, irmão, toda semana. Então, o caixa forte, graças a Deus, está abençoado. A gente pode fazer um lazer, quem sabe uma vez, de acordo com a situação. Agora, todo final de semana, estarmos no lazer e não termos tempo, não, de jeito nenhum. Então, a gente tem que orar para Deus mandar reforço. Grande é de verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Se a gente orar, irmão, Deus manda. Se a gente orar, Ele manda reforço. Ele desperta um aqui, Ele desperta o outro acolá. Aí vai despertando aqui, vai despertando acolá. Quando menos se espera, o reforço está maravilhoso. Há um reforço muito bom. Há um reforço muito bom. Os irmãos observem, eu tenho observado, mas eu quero que vocês observem se alguém não observou. Observem o quê? Com esses cultos ao ar livre que retornou, e esses irmãos estão indo, pregando a palavra de Deus, e que também o evangelismo ao domingo à tarde está ocorrendo, os irmãos observem que, vez ou outra, um peixinho cai na rede do evangelho. Vez por outra, um peixinho caindo, é outro peixinho aqui no santuário, é na evangelização. Isso por quê? Porque está se pregando o evangelho. Agora, irmão, eu vou falar baixinho. Eu fiquei ciente de que tem um líder religioso aí, que ele disse que vai visitar as casas e vai arrancar os crentes para lá. Eu vou visitar as casas e vou arrancar os crentes para cá também. Bem, vai arrancar aqueles que não têm estrutura, que não têm
conhecimento da verdade, que não tem convicção de salvação, mas aqueles que têm convicção de salvação, não vai. Agora não passem. Por quê? Pastores, irmãos, se desviaram e voltaram para determinada religião. E teve vezes que quando voltaram disseram: eu estava lá naquela igreja e eu não aprendi nada, aquela igreja é errada, a certa é essa aqui, a outra é errada. Então, eu não tenho nem medo. Pode visitar, pode querer arrancar, pode arrancar se não tiver estrutura. Mas tudo isso para querer atrapalhar, né, o trabalho que está sendo feito. Vez por outra, numa quinta-feira, é lógico que não é toda, mas como foi o mês passado, tivemos a abertura do culto da família. Teve um culto aí que foi um culto voltado para os avós, que vieram pessoas para cá, um número bom e tal. Então isso inquieta, não tem para onde. Agora, eu particularmente, como a quinta-feira é o mesmo dia do trabalho em determinado lugar aí, e isso justamente para impedir que essas pessoas venham para o culto na quinta-feira evangelística, quando for em alguma área assim denominada. Eu estou pensando em mudar no nosso dia de culto, aqui da Serra. A terça-feira ser o culto, que é feito nas quintas, e a quinta-feira ser o culto de doutrina. Porque aí eu quero ver e impedir as pessoas de vir aqui ouvir a palavra de Deus. Perto do mundo. Se for o caso, eu lanço essa proposta lá na frente da igreja. E se a igreja aprovar, a gente reverte. E aí, terça-feira, quando tiver culto de avós, culto de amigo, culto de boneca, seja lá o que for, eu quero ver, pedir, porque não tem como, porque não tem nenhum trabalho em determinado lugar. O nosso não é pregar o Evangelho, a gente não prega o Evangelho atingindo a fé de ninguém, religiosa. O que nós pregamos é a salvação de Jesus Cristo, a libertação que é do seu poder e a transformação que a palavra de Deus opera na vida do ser humano. Então, vamos orar. Eu não sei se eu contei para vocês, não me lembro, mas lá em cima, na congregação, colocaram lá um bagulhozinho para impedir o trabalho. O cara lá no portão, não sei se foi farofa, se foi galeza, ou foi, botaram um trabalhinho lá para querer atrapalhar a obra de Deus. Esse futuro, olha, quando a igreja se levanta para orar, quando a igreja é despertada para fazer o trabalho do Senhor, não tem para onde, sempre surgirá isso aí. Mas a igreja sempre é vencedora, ela é avante e ela não baixa a cabeça de jeito nenhum, porque a igreja sabe em quem tem crido. Então vamos orar para Deus levantar mais ceifeiros, mais trabalhadores, porque a obra é grande, irmãos, mas os ceifeiros são poucos. Então vamos orar. Orando, ele levanta, ele manda reforço para a sua obra. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. E versículos 2 e 3. Atos 13, versículos 2 e 3. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3 diz: e servindo eles ao Senhor, quem? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, junto com a igreja que estava em Antioquia, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos orar, irmão, para que Deus levante pessoas com chamado. Nem todo mundo tem chamado, nem todo mundo. Tem gente que não tem chamado para ensinar, mas quer ser ensinador. Tem gente que não foi chamado para ser um aconselhador, mas quer ser aconselhador. Aconselhar não é fácil. Porque senão vai fazer que nem a dirigente de oração que eu já contei para vocês aqui,
mais de uma vez. E um casal de jovens procurou a eles, que os pais não queriam que eles namorassem, e a dirigente aconselhou a eles: fujam, vamos embora. Uma dirigente do coração. Então, nem todo mundo tem habilidade para aconselhar. Nem todo mundo tem habilidade para aconselhar. Então, a gente tem que orar para que Deus levante pessoas com chamados para áreas específicas. A área da intercessão. Nem todo mundo, irmão, nem todo mundo foi chamado para interceder. Nem todo mundo. Orar todos nós oramos, é uma maravilha. Agora, interceder, né? Orar por alguém, nem todo mundo tem essa chamada, né? De orar por alguém, de interceder, né? Tem aquele ministério realmente de intercessão. Eu chamo também o ministério mão aberta. O ministério mão aberta, que Paulo fala de ministério de socorros. Então, o ministério mão aberta, irmão, nem todos têm. Nem todo mundo tem um ministério de ser mão aberta para a obra de Deus. Nem todos. A grande maioria dos cristãos não tem esse ministério de ser uma mão aberta para a obra de Deus. Eu lembro aqui do saudoso irmão Olavo, lá do Viçosa, que a gente lá apelidou ele de mão aberta. Em Maceió tinha um supermercado na Praça do Pirulito, Praça Confim, chamada. E tinha lá um boneco bem grandão que ficava no supermercado, e o boneco com a mão assim, né? Mão aberta. E eu sei que o irmão Olavo, era uma mão aberta para a obra de Deus. O irmão Olavo, saudosa memória, ele que precisasse na igreja, o pastor não pedia, ele chegava junto. Vai aqui, pastor, vai ter isso aqui. Então ele era um homem liberal, ele tinha a liberalidade. Não é nem ministério de socorro se corrigindo, é o ministério da liberalidade, né? Que eu chamo de mão aberta. Então, esse ministério da liberalidade, sem precisar, sem o pastor pedir sem nada, e está aqui, ó, chega pastor, toma aqui, olha aqui, não sei o que. Então, ele era um verdadeiro mão aberta, e nem todo mundo tem esse ministério de ser mão aberta, né, da liberalidade. Eu não estou falando de pessoas que queiram ser aproveitadores, né? Olha, irmãos, todo cuidado é pouco também, né? No que diz respeito a líderes sanguessuga. Não estou falando só de pastor, não. Líderes no sentido geral. Tem líderes que são sanguessuga. Gosta de sugar do seu líder até a alma, se possível for. Gosta de sugar. Não é por aí. De jeito nenhum. O líder não pode ser um sanguessuga. Sabe que o irmão, sabe que é irmão, tem o ministério da liberalidade. Se tem esse ministério da liberalidade, então eu vou agora usufruir, eu vou extrair até a alma daquele irmão ou daquela irmã. Não, está errado, de jeito nenhum. Então tenham cuidado de nunca serem dominados por líderes. Não importa, eu estou aqui generalizando, líderes no sentido geral. É só pastor, não. É no sentido geral. De não serem totalmente dominados por líder dessa forma, né? Por líder dessa forma. Então, vamos ver outra coisa pela qual nós devemos orar também. Romanos capítulo 15 e versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Olha, é tanta coisa pelo qual a gente deve orar, tanta coisa, que uma hora fica pouco. Porque quando você começa a orar, pontuando a sua vida, e vai pontuando as suas fraquezas, e vai pontuando o que você precisa na esfera espiritual, pontuando o que você quer que Deus retire da sua vida, quando você olha, eita, meia hora só orando, pedindo isso aqui para Deus em minha vida. Aí quando você vai orar para a vida da igreja, aí você vai, quando olha, mais 30 minutos, dando pouco, né? Quando olha, mais 30 minutinhos. Aí se for pontuar isso que eu estou dizendo aqui, você vai passar a manhã todinha orando ao Senhor. Então, temos muita coisa pelo qual nós devemos orar ao Senhor nosso Deus. Romanos 15, versículo 30, diz a palavra: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações
por mim a Deus. Orar pelo quê, pastor? Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Veja que Paulo aqui, pedindo, estava rogando, estava suplicando aos irmãos ali em Roma, que combatesse com ele, se unisse a ele em oração, clamando pela vida dele. Combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então ore pelo seu pastor. Não é fácil ser pastor, irmãos. Alguém acha que é fácil, mas não é fácil, pastor. Eu salvei algumas coisas nesse quesito de orar pelo pastor e colocando algumas situações, mas eu não notifiquei, só deixei salvo no celular e não notifiquei. Mas olha, nós precisamos orar pelo pastor da igreja. Não é fácil, irmão, guiar o povo, não é fácil conduzir o povo, de jeito nenhum. Tem a questão sentimental do pastor. Eu preparei um material do nosso seminário de liderança desse ano, já está na CPAD para ser produzidas as apostilas, mas eu ia colocar um assunto diferenciado que envolveu os sentimentos do líder, né? E isso no sentido geral, líder no sentido geral, e envolveu outras situações. Mas se eu fosse colocar, eram 3 situações, seriam 3 divisões do material. Se eu fosse colocar essas 3 divisões, a apostila ficaria um pouco extensa. Então eu fiquei só com um ponto, não vou dizer a temática de jeito nenhum, mas fiquei só com um ponto e eu acredito que eu vou destrinchar os outros pontos, caso eu não saia daqui, nesses 2 anos que vai chegar para aí. Se eu não sair, eu acredito que eu vou destrinchar os 2 pontos restantes para o nosso seminário de liderança, certo? Mas olha, é preciso orar pelo pastor, irmãos. A vida emocional do pastor, né? As situações ocorrentes na igreja, que não são fáceis, que abala. Eu passei em um campo que eu demorei um períodozinho, não vou dizer. Não foi Piaçá do Sul, para ninguém pensar, eita, fosse problemas que eu não fui lá. Foi no outro campo que eu passei, que eu não me desgastei fisicamente, eu me desgastei emocionalmente, ou psicologicamente, né? Amém. Porque havia uma situação delicada na igreja onde a gente chegou para trabalhar, onde o pastor não tinha credibilidade na sociedade, a igreja não tinha credibilidade na sociedade. Enfim, a gente não valia uma batata. Moeda extinta nossa do Brasil. Então eu cheguei lá e a igreja realmente desvalorizada na sociedade. E cheguei lá com minha família e enfrentei esta dificuldade, além de outras situações ocorrentes que tinham acontecido no meio do povo de Deus e que tinha deixado uma situação bem desagradável. E eu fui me desgastando psicologicamente, a minha área emocional também, mas eu pedindo graça a Deus para poder trabalhar naquele campo ali. E graças a Deus, Deus nos ajudou naquele campo ali. Podemos sair, graças a Deus, eu e minha família de cabeça erguida, a igreja agora com credibilidade, o pastor agora com credibilidade diante da sociedade, e graças a Deus foi uma maravilha. Mas antes foi, a gente passou um processo, pagou alguma coisa naquele lugar para que tudo voltasse a ser o ponto final, né? A uma estrutura adequada realmente, e assim o evangelho não ficasse sofrendo. Então é preciso orar pelo pastor da igreja, irmãos. E aqui eu incluo a família também, porque os irmãos, olha, os irmãos não pensem, talvez tenha alguém que pense, né? Mas eu vou dizer, talvez alguém não pense que a família do pastor não sofre, tudo bem. O pastor sofre e a família sofre. E as coisas que ocorrem na igreja, problemas aqui, uma dificuldade acolá, eu não alimento a minha família com os problemas que ocorrem na igreja. Não alimento minha família de jeito nenhum. Eles sabem como é que eu procedo. Eu fico calado muitas das vezes. Eles são humanos, às vezes falam, não é assim, é assado, devia fazer assim, aquilo outro, porque são humanos, né? E querendo não quer ver,
né? Não quer ver o esposo, não quer ver o pai sofrendo aquela pressão e tal, mas eu não alimento eles com nada. A minha resposta, não vamos botar assim, 90% das vezes, é o silêncio. O meu silêncio é a minha resposta diante dos problemas que ocorrem na igreja. E a forma como eu trato também os problemas. A forma como eu trato os problemas, para eles também verem como é que eu vou tratando os problemas que ocorrem na igreja. Então a família do pastor, ela absorve também, né, os problemas ocorrentes na igreja e que recaem sobre o pastor, né? Vem o peso sobre o pastor, como resolver aquele problema, aquela questão que ali está. Então a família do pastor também sofre. Então os irmãos não podem deixar de orar pela família do pastor. Tem que orar pela família do pastor, né? A esposa do pastor, os filhos do pastor, que precisam também da oração, para que Deus dê graça a eles, para que Deus ajude a eles, para que Deus dê força a eles, né? Trabalhe na mente, trabalhe no emocional, trabalhe no físico deles, como também no pastor. Olha, irmãos, nós tivemos um pastor presidente nosso. Há muitos anos atrás houve um problema aqui no estado de Alagoas. O irmão se rebelou, um irmão da nossa igreja se rebelou e foi a São Paulo em busca de uma denominação para levar para Maceió. E levou para Maceió com o objetivo de acabar com a nossa igreja, Assembleia de Deus Missão, ou Belém, como chama. Missão e Belém, irmão, é uma coisa só, certo? Missão por quê? Porque inicialmente o nome da nossa igreja era Missão Apostólica da Fé. Missão Apostólica da Fé. Posteriormente Deus falou parece que foi com o navio. Deus falou com o navio para colocar o nome Assembleia de Deus, e aí ficou a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Missão, e agora Belém por quê? Belém porque a nossa igreja chegou aqui em Belém do Pará. Não é por isso que nós temos essas duas designações, Missão e Belém. Não é por causa do Belenzinho, o bairro do Belenzinho não é São Paulo não, viu? Tem nada a ver. Então veja só, então é preciso a gente orar pelos pastores diante das dificuldades que ele enfrenta. E eu sei que esse sujeito foi lá em São Paulo, pegou uma denominação, levou para Maceió, e ele dizia lá para o povo nas rádios: eu estou trazendo para acabar com a Assembleia de Deus Missão. Estou trazendo. E esse camarada, irmão, foi realmente um tropeço na vida do saudoso pastor presidente, pastor Manuel Pereira Lima. Foi. Olha, as nossas igrejas chegaram a esvaziar na capital, chegou a esvaziar, porque o camarada levantou mil e uma coisa contra a nossa igreja de Maceió. A igreja esvaziou em muitos lugares, a igreja foi bombardeada, sofreu. O saudoso pastor Manuel Pereira de Lima sofreu toda a pressão como presidente, mas Deus deu graça a ele enfrentou, venceu e pronto. Mas olha, por que ele venceu? Porque a igreja estava orando por ele, porque ele mesmo orava ao Senhor por ele, pela família dele, e Deus deu vitória. Deus deu vitória a ele, e tudo foi hoje, graças a Deus, nós somos uma bênção com a ajuda de Deus. Mas não foi fácil, então é preciso orar pelo pastor, é preciso orar pela família do pastor, né? É tão bonitinho, ele está ali de paletó, de gravata, a família está ali, uma maravilha, uma bênção de Deus, uma maravilha, uma bênção de Deus, mas tem que orar, irmãos, tem que orar pelos pastores da igreja, ore pelos pastores da nossa igreja e outros ministérios também, para que Deus ajude. Houve um tempo aí que estava tendo, irmão, uma leva de pastores tirando a própria vida. Vocês devem se lembrar, que vocês acompanham pela internet, uma leva de pastores tirando a sua própria vida. Quando mesmo espera na internet, quando olha, pastor fulano de tal se suicida. Com poucos dias, lá vem mais outra reportagem, pastor tira a sua própria vida. Então veja, irmão,
o peso da responsabilidade é tamanho. Alguém pensa que assim, não, é bom ser pastor porque o dinheiro corre solto. A questão do dinheiro correr solto, às vezes ele corre solto, fica alguma coisa para pagar por outro mês, fica na pendurada e tudo. Porque o pastor, irmão, ele não deve ser levado pelo fator financeiro, não. O pastor deve ser levado visando a vida espiritual da igreja, atentar para a vida espiritual da igreja, para que a igreja seja sadia na palavra. E a questão da fidelidade na doutrina bíblica dos dízimos e oferta, o pastor ensina quando é necessário. Aí ele ensina, dentro da Bíblia direitinho e tal. Alguém diz, não, mas no Antigo Testamento se levava, era alimento, se levava isso. Naquela época, antigamente, o pagamento do salário das pessoas era com sal. Olha aqui, chega o exemplo, aqui 1 quilo de sal é o seu pagamento. Se pagava com sal. Mas as coisas mudaram, vão se evoluir. Como é que a gente vai pagar energia com 1 quilo de tomate? Não vou levar 1 quilo de tomate para o cachorro. Não, vamos comprar isso, aquilo, outro, com gêneros alimentícios. Mas as coisas mudaram, se modificaram. E no tocante aos levitas, todos eles eram cuidados pelo povo, nada faltava a eles, nada faltava. Naquela época as coisas modificaram, e modificando, lógico, aí agora a gente vai adequando a realidade para manter. Como é que a gente vai manter a igreja se não tem? Como manter? De jeito nenhum. Então, só quem é infiel é que vem com essas baboseiras, né? Só quem é infiel é que vem com essas baboseiras. Estou lembrando agora que eu conversei com o pastor esses dias, e teve uma irmã que disse, fez um voto e disse, olha, eu vou pagar meu voto e vou dar R$1.000. Vou dar R$1.000 para a obra de Deus. E eu sei que chegou no ouvido de um irmão, e o irmão disse, minha irmã, tem para que você fazer isso não, dê R$1.000 não, irmão. Só dê 500 e tá bom demais. Não tem para que mandar R$1.000, não, dê só 500. E obrei, né? Eu obrei. E dê só 500 tá bom demais. Ah, não, quando a pessoa é infiel no dízimo, é infiel em tudo, Deus, das áreas financeiras, no que diz respeito à obra de Deus. Um irmão, em um campo onde eu passei, eu contei uma vez, sabe para vocês, que eu me lembro. O irmão pegou, comprou um terreno, um bairro de um terreno. Eu visitei um lugar lá na cidade, eu disse, eita, rapaz, aqui dá para ter uma congregação. Futuramente é para ter uma congregação. Porque ele fazia culto naquele lugar, naquele sítio, irmãos, olha, e era gente com força para ir ouvir a palavra de Deus. E o frio rolando, e as pessoas lá. E eu ficava olhando, as pessoas saíam de suas casas, um pouco distante, para estar ali no sereno, no frio, para ouvir a palavra de Deus. Eu fui observando isso, fui pelo dia neste lugar, com alguns irmãos, eu disse, rapaz, aqui tinha como ter uma congregação. Para os cultos ao ar livre, ser o santuário, para esse pessoal não ficar no relento. Mas para Deus não era impossível, eu sei que não é fácil, e pronto. Peguei e falei isso. Quando foi um dia, um irmão chegou lá em casa, pastor, vamos ali comigo, chegou de moto, eu já não gosto de moto. E disse, vamos ali comigo, de moto, e o cara parece que estava aprendendo meio grosso, aí foi que eu fiquei invocado. E para pegar a pista, olha, a pista PR. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse, vamos onde é ali. Aí disse, vamos embora. E eu orando, vamos embora, a mulher pode orando. Atravessou a pista, chegamos no local. Estava lá o outro irmão me esperando. Aí disse, eita pastor, vai, tá vendo um terrenão aí? Aí terreno é bom, viu? Terreno é bom demais. Ele disse, eu comprei para a igreja. Gostei dessa conversa? Comprei para a igreja. Esse terreno aqui, que o senhor está avistando aqui, é da igreja. É da igreja. Rapaz, vamos fazer uma congregação aqui para a nossa igreja desta localidade. Eu disse, rapaz, então que Deus lhe abençoe, maravilha. Mas, irmãos, teve uma pessoa lá que estava desgostosa comigo e com a igreja, estava desgostosa lá,
que quando soube que ele comprou o terreno e que ia documentar o terreno para a igreja, um baita de um terreno. Eu acho que poderia ser esse quadrado aqui da igreja, um quadrado, isso aqui tudinho. Acho que era mais ou menos, ou menos um pouco, mas um terreno excelente. Esse irmão chegou e disse para o doador: rapaz, para que você vai dar esse terreno todinho para a igreja? Dê só um pedacinho, o restante é todo seu. O doador disse: não, eu comprei para a igreja e é para a igreja, vai ser documentado em nome da igreja. Então tem gente, irmão, que é ruim mesmo, tem pronto não. É ruim até para quem está doando para a obra de Deus. E a gente, irmão, não pode seguir essas pessoas de jeito nenhum. Tem que deixar esse povo do lado. Essa é a realidade. Então, ore pelo seu pastor. Ore, ele precisa das orações da igreja para trabalhar, para ter sabedoria para guiar o povo, para ter graça, para resolver os problemas. Olha, irmão, e tem uma coisa que eu aprendi nessa minha vida: o pastor é amigo de crente até o dia em que o pastor não confrontar essa pessoa. Enquanto o pastor não confronta, é meu amigo, é o anjo, é o mensageiro de Deus, é o homem de Deus. Bota o pastor do céu primeiro do que Jesus, né? Enquanto o pastor não confronta. A partir do momento que surge uma situação e o pastor confronta, aí pronto. Isso é o Satanás das portas das outras. Isso aí sai dizendo mil e uma coisa contra o pastor. Irmãos, não é assim não. Dentro de casa, como é dentro de casa? Você que é pai, você que é mãe, eu posso trazer isso para dentro de casa também, para trazer para a vida da igreja. Dentro de casa, você é pai, você é mãe. Será que você não confronta os seus filhos diante de algumas situações, não? Será que você deixa as coisas banda voou mesmo? Será que você deixa seus filhos fazerem o que quiserem, andar por onde quiserem, fazer amizade com quem quiser, né? Será que você deixa assim? Não, eu acredito que não. Eu acredito que chega um momento que você que é pai, que você que é mãe, chama o filho e, como diz a linguagem aí afora, você manda real para ele. Manda real. Meu filho, minha filha, a real é essa aqui, ó. E você, você manda a real para o seu filho. Na igreja não é diferente, não. A igreja é a família de Deus. E nós estamos aqui como pastor, irmão, justamente para poder ir orientando e confrontar quando for necessário. Agora, se você tem um pastor como seu pastor, você vai aceitar. Se você não tem um pastor como seu pastor, você vai esculhambar ele. Você vai dizer que ele é um miserável, que ali não tem amor, que ali é aquele outro, que ele vai desaforar por aí afora. Olha, eu gosto de pontuar. Eu gosto de pontuar a saudosa irmã Lourdes, do saudoso pastor Manuel Francisco. Eu gosto de saudar. Gosto de mencionar, melhor dizendo, vez por outra, a irmã Lourdes. Porque a irmã Lourdes, irmão, lá em Viçosa, a irmã Lourdes não alisava ninguém. Irmã Lourdes. Irmã Lourdes pegava e dizia: não, é errado, é assim, é assim, é assim. Tinha gente que não gostava, mas a irmã Lourdes era aqui, ó, achadinha, pitar. E sabe qual era o comportamento dos irmãos lá? Os irmãos lá aceitavam, porque viam a irmã Lourdes como uma mãe espiritual. Já que o pastor Manuel era o pai espiritual, estava lá a mãe espiritual da igreja, a esposa do pastor, que está lá junto com ele. Então, é preciso a gente entender isso aí. Hoje em dia, irmão, o negócio está meio bagunçado. Hoje em dia, o negócio está meio bagunçado aí. Nem todo mundo quer saber mais de correção. Nem todo mundo mais quer ser orientado. Nem todo mundo mais quer ser guiado. Ninguém mais. Se vai sair para visitar um outro lugar aí, não, hoje eu vou assistir o culto em Palmares, hoje eu vou assistir o culto em Maceió, hoje eu vou assistir o culto em Recife, hoje eu vou assistir o culto lá no Japão. Nem comunica mais a pastor. Se recebe convite para pregar, se recebe convite para louvar, não existe mais pastor.
Eu sou dono do meu nariz. Não devo mais a pastor de jeito nenhum. Eu sou dono, eu vou, usa a Constituição. Eu sou livre para ir e para vir. Então, dentro de casa é a mesma coisa. Dentro de casa, os pais não têm valor de nada. Papai e mamãe não tem mais valor de nada, não tem regra dentro de casa, os filhos são soltos, que nem batata plantada, a Deus dará. Então, em casa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, e na igreja é para ser a mesma coisa? Não. Se na sua casa não tem regras, tudo onde não tem regra, irmão, causa transtorno. Onde não existem regras, causa transtornos. E na igreja, irmão, é para ter regras, sim. Deve ter regras. Você deve, à luz da palavra de Deus, não é uma obediência cega, mas você deve uma obediência ao seu pastor. Olha, esses dias, por exemplo, mas teve outros dias aí, que alguém chegou e disse: pastor, vai ter um culto ali de gratidão, eu posso ir? Vá-se embora, vá-se embora. Então veja, o que é isso? É respeitar o princípio da liderança, saber que tem alguém acima de você. Você trabalha secularmente numa empresa, você manda no seu nariz na empresa? Não. Você tem alguém que lhe comanda, você tem alguém que dá as ordens. Aí você: não vou fazer esse serviço não, o meu patrão está querendo, não vou fazer de jeito nenhum esse serviço e ponto final. O que pode acontecer é de o patrão dizer: olha, amanhã traga a sua carteira que o que você já fez está bom de medida, muito obrigado. E alguém quer fazer da igreja manteigueiro de hotel, e a igreja não é manteigueiro de hotel para o povo fazer o que quer. Não, eu não devo satisfação a pastor de jeito nenhum. Bom, se você não deve, eu conheço na Bíblia que tem dois tipos de coisa: tem a ovelha e tem o bode. Você tem que saber o que você é. Eu tenho um pastor acima de mim, e a esse pastor eu devo obediência a ele, respeito a ele, amor a ele, e isso dentro da palavra de Deus. E nada de ser um amor cego, uma obediência cega, um respeito cego, não. Tudo claramente, uma boa visão, graças a Deus. E a gente precisa, irmão, entender isso aí. E olha, meu Deus, ajuda o pastor, que não é fácil ser pastor, não. Não é fácil ser pastor, não. É muito problema, é muita coisa. Às vezes é um negocinho aqui, é uma picuinha entre irmãos. Um para terminar, um dia eu tive que me chamar 2 irmãos em um campo onde eu passei. 2 obreiros. Os 2 obreiros se bicando, arrumando confusão. Falava, chegava para mim: porque fulano é assim, assim, assim. Depois chegava o outro: porque fulano é assim, assim. E eu fui me enchendo, eu ouvi isso aí por muitos dias, está que nem Paulo, Por muitos dias a jovem adivinhando, dizendo: esses são os homens de Deus aí, proclamando o caminho da verdade. Por muitos dias estava aqui, e eles deixaram por lá, e eu sei que eu ouvi tanto aquela ladainha, que um dia eu me abusei. Acabou o culto, só eu quero conversar com vocês 2. Fiquei do lado do púlpito e conversei com os 2 dos meus irmãos: vocês são crentes em Jesus. Aí eu pontuei para eles a realidade, que não devia acontecer aquilo ali entre eles deveriam melhorar e deviam mudar de atitude. Sei que eu pontuei para os 2 e eu disse: eu espero que isso tenha se acabado hoje. A partir de hoje eu não quero que isso mais exista entre vocês. E graças a Deus que tudo transcorreu bem e Jesus foi glorificado.